Minha saudação a você que nos acompanha mais um dia no Santo do Dia. Hoje, dia 15 de fevereiro, a igreja celebra a memória litúrgica dos santos Faustino e Jovita. Faustino, ele nasceu no ano 90, Jovita no ano 96, na cidade de Brescia, na Lombardia, na Itália. Eram cristãos e foram martirizados no século II, durante os tempos sangrentos das perseguições do Império Romano. Os outros dados sobre eles nos foram transmitidos pela tradição, pois quase todos os registros eles eram queimados ou eram confiscados durante as inúmeras perseguições contra a Igreja Católica dos primeiros séculos. Então, segundo a tradição, eles eram irmãos e pregavam livremente a religião, apesar das perseguições decretadas pelos imperadores Trajano e Adriano. As prisões estavam repletas de cristãos que, se não renegassem a fé publicamente, eram martirizados. Isso preocupava o bispo Apolônio de Brescia, que precisava de confessores e sacerdotes que exortassem o ânimo e a fé dos cristãos para se manterem firmes na oração. E secretamente, o bispo ordenou Faustino sacerdote e ordenou Jovita diácono, que continuaram no meio da comunidade, operando milagres, convertendo pagãos e destruindo ídolos. Acusados, pelo prefeito, eles foram espancados, foram submetidos a torturas, mas sobreviveram a tudo. Foram então levados para Roma, foram julgados e condenados a morrer na cidade natal. Em 15 de fevereiro de 146, eles foram decapitados, eles foram mortos. Existe uma tradição que dizia que Jovita era a irmã virgem de Faustino. Por isso não era sacerdote como ele. Mas a igreja comprovou, entretanto, que eram dois mártires homens, porque pela origem da palavra, que significa Jovita, jovem, se trata de um termo na época usado somente para o gênero masculino. Então, o primeiro testemunho sobre o culto desses dois santos mártires foi encontrado no livro dos Diálogos de São Gregório Magno. Então, entre 720 e 730, houve a transladação dos restos mortais dos santos Faustino e Jovita do cemitério de São Latino para a igreja de Santa Maria, depois chamada de São Faustino e Jovita. Outra particularidade histórica e religiosa foi a troca de relíquias feita entre os monges beneditinos do Monte Cassino e o bispo de Brescia. Eles ficaram com uma de Faustino e a Catedral de Brescia recebeu uma de São Bento. Enquanto isso, a tradição continuava a se enriquecer, tanto que nas pinturas tradicionais, São Faustino e São Jovita, eles são representados vestidos de guerreiros. Diz que em 1438, a cidade de Brescia ela foi salva da invasão das tropas do comandante milanês Nicolau Piccinino. E foi salva pelos dois santos que apareceram vestidos de guerreiros para lutar ao lado da população bresciana. No dia 10 de janeiro de 1439, o bispo de Brescia escrevia ao amigo bispo de Vicenza a narração dessa tremenda invasão. E essa carta, ela se encontra na Biblioteca de São Marco, no Vaticano. Que, a exemplo de São Faustino e São Jovita, nós possamos também termos este ardor pelas coisas de Deus e defendermos a nossa fé com a nossa própria vida. São Faustino e São Jovita, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.